Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Comunicar, o podcast do projeto de extensão Comunica Direito Privado da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Lara e hoje eu vou apresentar esse primeiro episódio com vocês e eu vou trazer a professora e coordenadora do nosso projeto, Isis Bastos, e a extensionista integrante do projeto, Letícia Cury. Nesse primeiro episódio do Pode Comunicar, a gente vai apresentar para vocês o projeto de extensão, como ele surgiu, quais seus objetivos e um pouquinho do que vem pela frente. E também vou falar mais especificamente sobre o projeto do podcast. Olá, professora Isis, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Gente, a professora Isis, ela é professora de Direito Civil aqui da Unifesp e também coordenadora da Câmara de Mediação da Unifesp e coordenadora do nosso projeto de extensão. A minha primeira pergunta é saber como surgiu a ideia de criar esse projeto de extensão, o Comunica Direito Privado. Quais foram as suas motivações? Oi, Lara. Olá, quem nos ouve. É uma satisfação estar aqui conversando com você sobre o Pode Comunicar, sobre o projeto de extensão Comunica Direito Privado, que nasce durante a pandemia, ali em maio de 2020, quando eu estava já professora aqui na Unifesp, pensando em como poderia fazer um projeto de extensão que englobasse diversas temáticas que eu trabalho, que é o direito privado, a gestão de conflitos e a comunicação. Então, são 3 grandes pontos aí, e a partir disso eu comecei a gravar alguns vídeos. Ele tinha, num primeiro momento, essa intenção mais online, em razão desse lugar que a gente estava ocupando na pandemia. E aí eu comecei a trabalhar e depois, com os alunos do curso de Direito, a gente começou a ampliar um pouquinho mais o projeto. Mas surgiu dessa necessidade, dessa minha vontade de falar um pouquinho mais sobre as minhas áreas de pesquisa. Legal, professora. É bom saber um pouco mais sobre como ele surgiu. E eu achei bem interessante saber que ele foi criado na época da pandemia, porque foi realmente uma fase muito difícil para a maioria das pessoas e bastante conflituosa também. Agora eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre o projeto, como ele funciona e qual o principal objetivo dele. Certo. O Comunica, como carinhosamente é chamado, por todo mundo, ele é um projeto de extensão universitária, como eu disse, vinculado ao curso de graduação em Direito da Unifesp. E a ideia e o principal objetivo é levar informação de qualidade nessas áreas que eu mencionei. Então, produzir vídeos, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa metodologia, mas produzir conteúdo que possa ser interessante para a comunidade em geral, para pessoas que não são do direito, e para pessoas também do direito. Então, é um projeto que tem aí uma visão bem ampla. Então, tem vários outros caminhos e mini projetos dentro desse projeto de extensão. Então, a partir disso, a gente começa aí a conversar sobre esses temas com uma linguagem acessível. A ideia sempre foi buscar desmistificar esse lugar do direito como algo que às vezes a gente não entende algumas coisas, e poder apresentar para a população em geral, para o público em geral, todo esse lugar do direito privado, da gestão de conflitos e da comunicação. Legal, professora. Muito bom ver que o projeto tem essa pauta do acesso à informação mais simplificada. Isso é muito importante, acredito, para a gente construir uma sociedade cada vez mais democrática. Com certeza. E até é importante complementar que, com a chegada do professor Daniel Carnaúba, o projeto ganha aí um destaque também no direito privado. E é importante que agora essa coordenação, nós estamos dividindo aqui a coordenação do projeto conjuntamente. Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com a Letícia. Gente, a Letícia é graduanda em Direito aqui da Unifesp. Ela é membro do Comunica Direito Privado faz bastante tempo já. E eu queria perguntar para ela, como que foi a sua experiência sendo extensionista do Comunica? Boa tarde, gente. Boa tarde não, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo, mas muito obrigada pelo convite, Lara e pessoal do Comunica. Estou muito feliz aqui de estar no podcast, que é um projeto tão legal e divertido. Sobre a minha experiência um pouquinho no Comunica. Eu estou no meu 3º ano de graduação, né? Eu sou da primeira turma do Direito. Então, lá quando eu entrei no Comunica, em 2021, eu entrei com a primeira leva de estudantes que participou do projeto. Até então, a Isis tocava tudo sozinha. Foi o primeiro projeto de extensão com o qual eu tive contato. E nesses meus anos de participação, eu tenho aprendido muito. Desde coisas como produzir conteúdo para a internet, por exemplo, fazer um post para o Instagram, gravar vídeo, editar vídeo,
quanto coisas um pouco mais acadêmicas mesmo, fazer pesquisa, apresentar em congressos. Inclusive, agora, essas semanas, a gente teve o congresso acadêmico, que o Comunica estava em peso. Vão conferir lá no Instagram como foi a nossa participação. Então, o Comunica tem me trazido experiências muito positivas em todos esses aspectos da minha vida profissional e acadêmica, né? E é muito legal estar aqui desde o começo, porque eu passei por muita gente, né? Muitos dos meus colegas já entraram e saíram. Então, é muito legal ver o projeto se desenvolvendo, os projetos que a gente tinha pensado lá no começo, finalmente, né? A gente tendo estrutura para botar eles em prática. Então, tem sido um projeto muito bonito ver uma experiência muito bonita ver esse crescimento do Comunica. Obrigada, Letícia. Fico feliz que você gostou e que você se identificou com o projeto. Isso é muito bom de saber, é muito legal você trazer essa experiência para que futuros membros possam ver e ter dimensão de como que é realmente essa experiência. E eles podem daí analisar com mais precisão se eles querem vir a estar com a gente ou não, mas acredito que vão querer. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a metodologia do Comunica. Certo. O Comunica atua em várias frentes, mas principalmente a gente faz um trabalho de produção de conteúdo online e nós temos algumas intervenções presenciais específicas, né, tanto na comunidade acadêmica como fora dela. Inclusive, temos novidades que, quem sabe, mais pra frente vão vir aí muito legal de intervenções presenciais que a gente vai fazer. Mas como funciona, né, o nosso trabalho? A gente sempre tem reuniões de trabalho, né? Reuniões que a gente faz, na maioria, de maneira virtual, em que a gente bate os projetos, a gente pensa em pautas legais para vídeos e para conteúdos. Fechando os temas que a gente vai trabalhar, a gente se divide, né? Pode ser uma pessoa só, a gente pode fazer grupos de trabalho e começamos a estruturar projetos. As discentes, que tomam um pouquinho mais essa frente de fazer as produções mesmo, as alunas as alunas, né, no momento, que tomam essa frente de desenvolver os projetos, e os professores que acompanham a gente, eles sempre estão lá com uma função consultiva, de indicar bibliografia, de ajudar a gente na compreensão do conteúdo, e depois de fazer sempre a revisão de tudo que a gente faz, né, porque nós temos muita responsabilidade com o que a gente posta nas redes sociais, então sempre depois do desenvolvimento do projeto pelas discentes, tudo que a gente faz passa para os professores corrigirem, ver se está tudo certinho. E daí a gente consegue destinar esse conteúdo para as nossas redes sociais, que hoje é o Instagram, o TikTok, que é uma novidade recente, vão lá conferir, o YouTube, TikTok, YouTube, Instagram, que temos mais? Acho que é isso. Acho que é isso, por São enquanto esses, é isso. Então a gente vai colocando os nossos conteúdos aí nessas frentes que estão disponíveis aí para quem quiser acessar. Obrigada, Letícia, por contar pra gente como funciona realmente os nossos trabalhos. E sim, pessoal, sigam a gente nas redes sociais. A gente tá sempre postando conteúdo novo, trazendo vários temas de interesse geral que eu acho que vocês vão gostar muito e podem deixar sugestões que a gente tá sempre aberto a ouvir. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho melhor sobre como funciona o podcast, como é a ideia dele e os objetivos. Ele surgiu para ser mais um espaço de interação com o nosso público e a gente poder conversar sobre alguns temas de forma mais descontraída, séria, porém mais descontraída. E os nossos episódios têm a média de episódios mensais, então a nossa ideia é trazer episódios mensais para vocês, sempre contando com a participação de membros do grupo do Comunica ou profissionais externos que possam trazer com mais especialização os temas que a gente vai buscar debater. Bom, por hoje é isso. Eu gostaria muito de agradecer as convidadas que participaram hoje. Letícia, Curi, muito obrigada pela sua participação. Professora e coordenadora Isis, muito obrigada pela participação. E professor Daniel Carnaúba, muito obrigada por toda a parte técnica que você nos ajudou aqui para montar tudo. E fiquem ligados para os próximos episódios que a gente vai estar trazendo sobre vários temas interessantes. Eles vão ser postados uma vez por mês, em média, e acompanhem a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo. Muito obrigada!